Todos bem-vindos, bem-vindas ao projeto Nos Passos de Emmanuel, do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. Vamos fazer uma leitura de um texto do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. Fé, o tópico é o número 40. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus, em Marcos capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Como acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ansiosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Vamos então pedir à espiritualidade, aos bons espíritos, aos espíritos superiores, que nos abençoem, nos protejam, que nos instruem, nos inspirem nesse momento, para que as palavras sejam sementes, boas sementes, em território fértil, possam dar bons frutos. Vamos lá. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Mais uma vez aqui há uma comparação da planta, da semente e da colheita, dessa colheita que pode ser uma colheita frutífera, uma colheita boa, ou que pode ser também algo improdutivo, algo que não se pode aqui colher bons frutos, que não se pode colher bons resultados. E passamos ao texto do Emmanuel, vamos comentar trecho por trecho, para ficar mais bem entendido. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Como acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Ou seja, para que se possa dar bons resultados, bons frutos, é preciso primeiro semear. É preciso lançar a semente. E a parábola do bom semeador diz muito sobre isso. Mas é interessante que quando Cristo fala que saiu aquele que semeia, saiu não o semeador, porque semeador é palavra, é nome simplesmente, mas saiu aquele que semeia, ou seja, aquele que age, aquele que não simplesmente fica nas palavras, mas aquele que sai e sai para o trabalho útil. Então é necessário que se tenha trabalho útil. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento,
a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. Então aqui mais uma vez, é preciso ter trabalho, é preciso movimentar, revolver a terra para que ali, né, os adubos, a vigilância, ou seja, orar e vigiar, isso tudo é necessário para que se possa colher bons resultados. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Algo como se pensar que tudo que é bom, né, tudo que é edificante é reservado aos bons espíritos, aqueles que têm o dom da palavra, aqueles que são de alguma forma privilegiados pelos espíritos superiores. E não, toda missão é bem-vinda, toda missão edificada no bem, claro, é bem-vinda. E muitas vezes são tarefas simples, tarefas de pessoas, né, pessoas que até que se dizem tímidas, pessoas que não conseguem às vezes se expressar, mas que têm uma missão enorme, porque associadas à fé, associadas às boas vibrações, às boas energias, isso não é pouco. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Começa com a minha reforma íntima, começa comigo, começa com a minha missão de primeiramente, me apresentar para o trabalho. E depois, sim, depois que eu tiver feito essa minha reforma íntima, na verdade, ela é diária, ela é um gerúndio que eu vou estar sempre fazendo, eu vou estar sempre buscando essa edificação primeira minha, para que eu possa também buscar essa edificação no outro. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres de parceria com enganos e ambições inferiores torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. Não se faz possível quando excessivas ansiedades, ou seja, quando eu me ocupo de questões excessivamente materiais, me distanciando das coisas morais e espirituais, eu vou estar de alguma forma me tornando também, nesse pensamento materialista, me tornando também parte dessa matéria e me distanciando das coisas espirituais. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. E aqui mais uma vez a metáfora da semente e dos corações, né, que são férteis, receptivos a essa mensagem do Evangelho. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ansiosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Então, a palavra do Evangelho, quando mal utilizada, de acordo com os maus exemplos, de acordo com certas discussões estéreis, com certos pensamentos inferiores, isso aqui em nada vai edificar a palavra, o Evangelho. E ao contrário disso, né, essa interpretação muitas vezes equivocada de certas parábolas, de certas palavras do nosso mestre, isso pode nos levar ao adoecimento e, claro, repercussão e divulgação de coisas que não vão edificar, que não vão fazer crescer, que não vão fazer de alguma forma reverberar as boas ideias e, né, as boas lições que são partes, que são provenientes do texto divino. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um.
Bom, eu não posso invadir, penetrar a mente do outro, mas eu posso de alguma forma tornar um pouco mais agradável aos olhos de Deus, aos olhos do nosso Mestre Jesus, uma vez que eu possa, mesmo que direto ou indiretamente, praticar a caridade, praticar a partir de boas ações, a partir, às vezes, mesmo da prece, né, eu possa, de alguma forma, transformar primeiro meu ambiente e depois também o ambiente externo, a partir das minhas vibrações, das minhas energias, para que de alguma forma a vida do outro possa ser também tomada como uma vida útil, como uma vida edificante. E é claro que cada um vai ter que promover a sua evolução, vai ter que promover a sua reforma íntima. Mas seria muito importante se todos nós tivéssemos uma harmonia, tivéssemos uma sintonia com as coisas do céu em um terreno fértil que são os corações aqui da terra. E que assim seja.